Olá pessoal, sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem no Brasil, de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. Antes de falarmos dos mistérios que assombram o edifício Martinelli, vamos conhecê-lo. Idealizado e projetado pelo italiano Giuseppe Martinelli, marcado por uma transição da era dos arranha-céus da capital da década de 1920 e um marco da arquitetura paulistana. O edifício Martinelli, localizado entre as ruas São Bento, São João e Líbero Badaró, é atualmente um dos principais símbolos arquitetônicos do Brasil. Já foi o ponto de encontro da alta sociedade paulistana. O edifício Martinelli foi inaugurado em 1929, com 90% da obra concluída. Isso aconteceu porque neste mesmo ano foi publicado um artigo em que o edifício à noite, no Rio de Janeiro, seria citado como o mais alto arranha-céu da América Latina. Para enfatizar o progresso tecnológico de São Paulo, resolveram adiantar a inauguração, mas as obras foram retomadas e seguiram até 1934, quando o Martinelli foi finalizado com 30 andares e 105 metros de altura, ultrapassando o tamanho do à noite. Inicialmente, o prédio estava projetado para abrigar 14 andares, com a possibilidade de ter até 18. Mas como chegou a ter 30 andares, todos olhavam a construção com desconfiança e muitos acreditavam que ele iria cair. A construção chegou a ser embargada, mas usando materiais mais leves, o Conde Martinelli concluiu seu sonho. E para provar que o prédio não iria cair, construiu um palacete para que ele e sua família pudessem morar no topo do edifício. Na verdade, ele tinha esperança de que os afortunados da sociedade paulistana na época se mudassem para lá também. Apesar de ser o idealizador do prédio e dar seu nome a ele, a propriedade ficou nas mãos do conde até 1933. Neste ano, ele já estava endividado por conta da longa duração da obra e da crise econômica de 1929, quando aconteceu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Assim, ele teve que ceder o edifício para o governo italiano, pois havia pedido um empréstimo para eles para finalizar a obra. Depois disso, o lugar passou a ser chamado de Edifício das Américas e ficou quase abandonado. Quase 2 décadas depois de que Martinelli perdeu o edifício, ele já estava deteriorado. Na década de 1960, era praticamente um cortiço para moradores de rua. Foi cenário de crimes, prostituição, tráfico de drogas, clínicas clandestinas de aborto e suicídios. Só então, em 1975, o atual prefeito da época, Olavo Setúbal, desapropriou o lugar e começou um projeto de revitalização, com limpeza da fachada e modernização dos sistemas hidráulicos e elétricos. Em 1979, foi reinaugurado, já como sede e repartições do governo. Porém, poucos sabem que há 94 anos, um hoje esquecido incêndio em um arranha-céu trouxe pânico e literalmente parou a capital paulista. Foi o incêndio do prédio Martinelli. Foi na tarde de 24 de novembro de 1929, um domingo, que o prédio Martinelli sofreu incêndio em seu 26º andar. O andar, foco do incêndio, era onde ficavam os motores dos elevadores. Um curto-circuito na instalação elétrica junto a esses motores, teria atingido o madeiramento e iniciado um incêndio que rapidamente se alastrou pelo andar. As chamas também atingiram a torre de madeira, que ficava no topo do prédio e sustentava a publicidade e um farol que iluminava parte da cidade como atração. A estrutura não aguentou e acabou desabando. A sala de máquinas também ficou completamente destruída. Agora, vamos comentar os mistérios que rondam o edifício Martinelli. O Conde Martinelli, depois de reaver sua fortuna, tinha ódio e vergonha de sua própria obra. Dizia sua filha que quando tinha uma viagem de negócios em São Paulo,
Ele fazia de tudo para não passar por perto do prédio e perceber que sua maior obra e tentativa de fazer um grande marco na capital tinha resultado em uma grande favela horizontal, abandonada e com cheiro de morte. Há quem diga que o prédio é famoso por assombrações e ruídos de gente trabalhando quando não há mais ninguém. Nos anos 30, uma mulher se matou e há quem diga que ela continua por lá assombrando as pessoas ao final do expediente, especificamente no período noturno. Atualmente, algumas pessoas que andam pelo prédio contam que ouvem armários e portas batendo o tempo todo. Há um elevador cujo acesso é proibido até hoje, devido aos casos de atrocidades enterrados em seu fosso. No fosso desse elevador, jogavam todo o lixo da época da invasão. Então foram encontrados fetos, animais mortos, cadáveres, enfim, tudo ali. Outro caso notável é o de Davidson Gelizek, um jovem de 14 anos encontrado coberto de ferimentos e com as calças descidas na altura dos joelhos. Ele foi jogado no poço do elevador em 1947 por um assassino apelidado de Meia-Noite. A autópsia constatou que a causa mortis foi queda de grande altura, mas haviam várias escoriações no corpo, não provenientes da queda. No dia do ocorrido, ele participava de uma das corriqueiras orgias que aconteciam nos apartamentos do prédio. Neide, em 1965, também foi morta e atirada do 27º andar do prédio com marcas de tortura. O mistério dessa história é que Neide não morava no edifício e ninguém ficou sabendo o que ela fazia lá. O corpo foi encontrado num canteiro de obras vizinho ao prédio. Segundo os trabalhadores que a encontraram, seu corpo estava em estado deplorável, com o rosto desfigurado, inúmeras fraturas pelo corpo e o braço direito descolado do tronco. A perícia constatou que o corpo apresentava sinais de esganadura e marcas de choques elétricos nas mãos. O caso que mais chamou a atenção aconteceu também em 1965, quando 5 bandidos estupraram e mataram a menor Márcia Teresa num dos apartamentos do Martinelli, chamado na época de Edifício América. Há também a história de uma mulher loira que provavelmente seja Rosa dos Santos. Ela anda pelos corredores com os cabelos jogados à frente do rosto. Ela foi encontrada morta, estatelada no andar térreo do edifício. Há quem diga também que o 8º andar era assombrado, principalmente durante os anos 90 e início de 2000, e que o mesmo era desabitado. Perguntado a uma funcionária como foi a mudança de seu setor para o andar, ela responde: no começo foi bem complicado, sentia-se uma sensação meio estranha, e de fato aquele andar era mais frio do que todos os outros do prédio. Por diversas vezes, os funcionários da limpeza e ascensoristas escutavam sons estranhos vindos dos andares ainda desabitados, 6º, 5º e 4º andar, assim como chamadas suspeitas de elevador. Algumas pessoas afirmam já ter escutado vozes vindo do fundo do elevador desativado e visto vultos que pairavam sobre os corredores. Um visitante diz ter visto uma menina brincando pelos corredores sozinha, e quando ele menos esperava, ela desapareceu. Talvez seria o espírito da menor Márcia Teresa. O tempo passou e uma construção de um sonhador italiano até hoje traz medo e espalha terror na imaginação das pessoas. O prédio hoje é aberto a visitas turísticas, onde pode-se contemplar os grandes e frios corredores e observar a casa do conde e toda a sua vista estonteante. O que você acha de fazer uma dessas visitas turísticas com agendamento no edifício Martinelli? Com certeza, os arrepios ocorrerão várias vezes no seu corpo. Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou no Brasil. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, seu joinha e toquem no sininho. Daqui 15 dias
estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui no Limite da Imaginação. Até mais.